Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, é com imenso prazer que damos continuidade ao nosso 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, seguindo agora com a palestra da professora doutora Cecília Verônica Nunes. Então, eu sou a professora Mayrim, da Universidade Federal de Sergipe, estarei mediando essa sessão, né, nossa segunda sessão da tarde de hoje. Então, dessa forma, já agradeço imensamente a professora Cecília por ter aceito o convite dessa comissão para ministrar a palestra que é intitulada Cultura de células de plantas Amazônia na busca por produtos naturais bioativos. É a professora Cecília Verônica Nunes, que irei apresentar agora. Ela possui graduação em Química pela Universidade Mackenzie, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Química Orgânica, com foco em produtos naturais, pela Universidade de São Paulo, e também possui pós-doutorado em Farmacognosia na França, sendo atualmente tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela é orientadora de pós-graduação na área de biotecnologia, tendo experiência nas áreas de química, de produtos naturais, biotecnologia vegetal e fúngica. Então, a professora Cecília é bolsista de produtividade do CNPq, também é membro do Comitê Interdisciplinar de Avaliação de Livros e Programas de Pós-Graduação Acadêmicos e Profissionalizantes da CAPES. Ela ainda possui colaborações internacionais com pesquisadores da Nigéria, Camarões e Egito, realizando as análises, identificação e elucidação estrutural das substâncias isoladas por eles. Então, esse é um resumo do currículo da professora. Então, dessa forma, agradeço a participação de todos, né, ao passo que desejo um ótimo evento. E só para lembrar aos participantes, informo que, à medida que forem surgindo perguntas, vocês podem digitar no chat, que ao final eu venho e repasso essas perguntas à nossa palestrante. Então, professora Cecília, obrigada mais uma vez, uma boa palestra e passo a palavra para você, então. Bom evento a todos. Tá. Muitíssimo obrigada pela gentil introdução. Primeiro, gostaria de realmente agradecer muitíssimo o convite, é uma honra imensa estar aqui participando, né, do 13º Simpósio Nacional, né, de Farmacognosia, é um gosto muito grande, agradeço muitíssimo o professor Lucindo, né, bom, você, Mayrim, e toda a equipe que estava organizando o evento, né, que eu sei que é muito trabalho, o professor Leopoldo, e realmente eu sei o trabalho orgulho que vocês estão fazendo, e ainda mais, né, nos tempos atuais. Vamos nem comentar nisso, nesse exato momento. Mas então, vou já colocar a apresentação. Ai, peraí, só um pouquinho, já fiz tolice. Aqui, agora sim. Bom, então, vou apresentar o trabalho que eu desenvolvo no INPA. O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, está localizado em Manaus, né? E nós... isso daqui é um trabalho de vários anos, né? Não é uma coisa assim de um dia só. Então, como que inicia, né, o trabalho este trabalho inicia com a bioprospecção de plantas. Então, nós coletamos plantas, preparamos os extratos, testamos para diversas atividades biológicas. No nosso caso, algumas conseguimos realizar no próprio laboratório, outras em colaboração com outros grupos de pesquisa, tanto da própria região como de outros locais, como, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis, que meus extratos andam 6.000 quilômetros, eles são testados lá no grupo do professor Pedro Almeida e também agora da professora, né, Daniela Fernandes, e que nós temos, né, trabalhos em colaboração há muitos anos. E uma coisinha interessante, assim, que eu ainda continuo insistindo, é o negócio da ortemia salina. Por quê? Porque, assim, eu tenho mais de 1.300 extratos. Não posso testar tudo para antitumoral, porque senão meus parceiros que realizam os ensaios antitumorais me matam, né? Como é que eu vou testar para células direto, que é um ensaio muito mais caro? Então, eu preciso fazer uma triagem inicial, e no decorrer do tempo eu implementei o ensaio neangiogênico, que é com ovos de galinha, mas que também é um ensaio caro. Então, de qualquer forma, enquanto o artemia salina custa baratinho, já o ovo de galinha estava R$ 1,30, já foi para R$2, porque tem que ser fecundado, aí o ensaio tumoral é bem mais caro. Então, assim, é a nossa realidade de pesquisa. Temos que selecionar bem as coisas. Então, bom, mas aí, recentemente, né, no final do ano passado, que conseguimos aprovar um projeto para implementar uma área NB3 no INPA. Então, nós estamos atualmente realizando, né, a implementação da infraestrutura, projeto da FINEP, institucional, e então nós vamos poder sim testar os nossos extratos também sobre o SARS-CoV-2, né?
mas o bom é que a estrutura também vai ficar pronta para outros organismos altamente patogênicos. Então, e que não tinha, né, em Manaus a gente não tinha essa estrutura. E aí sim, depois eu vou contar um pouquinho da cultura de tecidos vegetais, mas vamos em frente. E o que eu quero, então, na verdade, é isso, é chegar nas substâncias ativas, elucidar ou identificar as estruturas e realmente poder obtê-las. Professora? Sim, pois não. Desculpa, só para lembrar para colocar em tela cheia. Eu não coloquei em tela cheia? Não. Para mim estava em tela cheia. Isso aí. E agora, tá? Vai entrar, eu acho. Clica aí que vai entrar. Ainda não entrou. Eu já cliquei. Deixa eu ver. É que eu tô olhando. Eu tô olhando o stream, não colocou ainda. Não, então, aqui tá. Para mim tá em tela cheia. Isso já aconteceu, não comigo, mas com um palestrante uma vez. Ai, meu Deus, e agora? Leomir, tu sabe dar um suporte se eu aqui, tentar aumentar, eu posso tentar fazer isso, deixar ele bem grande. Tá, eu acho que melhora. Pelo menos, o que é que vocês acham? Só um pouquinho maiorzinho. E já tá no máximo. O Leomir tá falando para tentar fechar e compartilhar novamente. Ah, tá bom. Acho que vai ser melhor. Então, parar... Deve ser parar a tela, né? Isso, aí compartilha novamente. Compartilhar de novo. Eu fui a sorteada da vez, isso já aconteceu uma outra vez. Normal. Acontece de tudo aqui. Acontece. Gente, não, nunca mais eu quero ter que ficar online. Ai... Fora que, assim, é uma tristeza de não conhecer Sergipe, né? Que dá um evento em Sergipe, eu não conheço. A próxima e agora, vez será? Receber. Ainda não, mas eu acho que deixa assim, não é, Valmir? Tenta colocar em tela cheia agora. Leomir, desculpa. Não, foi, né? Não. É porque tá em tela cheia para mim. Tá, então vamos deixar assim, não tem problema. Tá bom? Boa palestra. Então, se eu coloco de novo, interromper compartilhamento, não, mas aí vai perder muito tempo. Tudo bem, já tá maiorzinho, já pode deixar assim. Tá bem? Tá? Bom, eu tentei deixar as letras bem grandes, né? Sim. Veja se aqui, essa daí, o Bolzani, que é a letra menor que está nos meus slides, vocês conseguem ler? É que eu estou num sistema, mas eu acho que dá sim para ler. Deixa eu ver. Dá para ler. Pode seguir, não tem problema. Poxa, que chato, hein? E pior que eu não sei tirar essa parte aqui de cima para deixar maior. Ah, deixa eu ver se aí eu consigo. Aí, tentei deixar o maior que eu consegui. Deixa eu ver. E agora, será? Está no modo apresentação ou não? Dá para ver. Melhorou, sim. Pode continuar. Obrigada. Mas continua no modo... Tá, eu já entendi o que tá... já entendi, mas não você vai resolver. Tá, então vai ficar assim. Nosso lado de informática é ridículo, mas vamos lá. Bom, então, pessoal, então, avançando, então eu escolhi iniciar, né, os estudos com plantas da família Fabaceae e Rubiaceae, né, por motivos óbvios, Rubiaceae por ser produtoras de alcaloides indólicos, principalmente, e então vamos em frente. E aí, a plantinha que eu comecei a trabalhar foi a Duroia macrofila, e principalmente por isso, esse estudo começou em 2005, então no auge de toda a loucura de CGEM, então eu não queria ter problema, então a gente até brinca que a planta tem que ter certidão negativa de conhecimento tradicional associado. Agora já volto a encarar plantas usadas pela população, mas lamentavelmente teve um tempo em que era absolutamente inviável. Esse trabalho, então a parte fitoquímica, claro, eu vou fazer um super resumão. Então, mas foi um PIBIC, né? Então, 2 anos de PIBIC, na verdade, né? Então, PIBIC, depois pós-doc, depois a Daiane, o doutorado. Então, assim, muita gente trabalhando. Ainda teve mais alunos no meio do caminho, mas que não tiveram resultados interessantes. Então, resumindo, a gente chegou em alcaloides indólicos com elevada atividade antitumoral e antituberculose. Então, os extratinhos foram testados para um monte de coisa e, como eu falei para vocês, a parte de células in vitro, no caso, né, antitumoral in vitro, não foi realizado ensaios in vivo. E aí que começou a minha saga com a Duroia macrofila também, porque assim, dependendo do local, ou seja, a segunda coleta, dependendo do local, tinha mais alcaloides indólicos, em outras não tinha. Então, coletei na RPP, coletei perto de Manaus e depois a 100 quilômetros de Manaus e tinha composições químicas diferentes. Bom, vamos ver o que acontece. E aí, só curiosidade, né, porque fitoquímica, mas eu sou química de produtos naturais, né, então não pode deixar de ter.
Então, essa classe química ela é extremamente interessante porque ela tem vários centros quirais. Então, essa definição dos centros quirais foi muito interessante, foi por ressonância magnética nuclear, e aqui gosto sempre de chamar atenção para valorizar os pioneiros, porque eu oriento principalmente na área de biotecnologia, onde é muito valorizado só a parte, os últimos 5 anos, se tem mais do que 10 anos, é considerado referência muito velha, só que tem certas coisas que, por mais que sejam referências mais antigas, elas são fundamentais, porque são a base do conhecimento. Então, e no caso, né, esses estudos, gente, 61, começo da RMN, mas os caras faziam uns trabalhos tão grandes, tão densos, que aí eles conseguiram, né, ver a parte de centros estereogênicos, e que é usado até hoje, né, então, assim, né, o grupo da professora Bolzani continua usando esses trabalhos, então, esses artigos são extremamente importantes. Bom, e resumindo, aí deu para ver que essa plantinha produz, então, com vários centros quirais também. Bom, e aí tá, para ter discussão enzimática, né, dá para ter várias discussões fantásticas. Mas voltando na Durae macrofila, então nós temos uma planta com várias atividades biológicas e, principalmente, claro, vários artigos, lindo, maravilhoso, mas essa plantinha gerou 2 patentes, uma, né, o alcaloide antitumoral, e esse antitumoral é que esse ano eu até chorei por conta disso, porque assim, foi submetido em 2012, só em 2020 veio a primeira resposta do NPI solicitando informação. Aí, e esse ano, só que aí o que aconteceu? No final de 2020, o INPA ficou sem escritório de patente e a gente só precisava responder. A última coisa que eles pediram era restringir que estava como anticâncer total para colocar que era leucemia, melanoma e adenocarcinoma gástrico. Só que como o INPA não tinha a coisa, essa patente foi arquivada. Aí, esse ano que conseguimos ter um outro escritório de patente para nos auxiliar, a gente entrou e eles negaram. Então, assim, eu já não sei o que fazer, eu já entrei em pânico. Bom, aí, e essa outra de 2014, por incrível que pareça, tivemos a resposta antes, e essa sim foi concedida este ano. Então, assim, querer inovar também no Brasil é você nadar e literalmente morrer na praia, né? Esse trabalho gerou um artigo de revisão extremamente denso, né, de Rubiace, foram 25 anos que a minha aluna levantou. Mas então, nós temos uma planta que ela produz alcaloides indólicos, só que conforme a época do ano produz ou não produz, conforme o local produz ou não produz, então, bom, vamos tentar ter, se dá para ter uma viabilidade comercial, uma industrial, então a gente tem que estudar mais essa espécie. E vamos, então, para a parte de cultura in vitro. E já há anos, né, que eu sou apaixonada por essa área também, então vamos em frente. E aí que entrou a parte de cultura de tecidos vegetais, graças, né, à capacidade dos tecidos vegetais de terem cetotipotência, né, ou seja, qualquer órgão vegetal pode se transformar em outras partes vegetais, aonde a gente brinca, né, no meio de cultura com as alcinas e citocininas, para realmente fazer esse balanço, e aí você consegue ter realmente tanto monstrinhos, né, como a gente brinca, então você pode ter um calo só com raiz, um calo com broto, né, ou o famoso calo friável, que é o que a gente mais almeja, né, e o calo compacto. Então, são algumas fotos para ilustrar, né, então, teoricamente pode ser a partir de qualquer tecido vegetal, né, então pode ser um explante, ou seja, um pequeno fragmento que saia, pode ser, por exemplo, da nervura de uma folha, né? Mas o que acontece? Pelo menos na floresta amazônica, a gente observou que realmente folhas, a não ser que sejam folhas bem jovens, porque outras já estão extremamente infectadas, né, com micro-organismos endofíticos, por isso que a outra linha de pesquisa minha com fungos endofíticos, porque no final, se você não pode com eles, junte-se a eles, né, então vamos estudá-los. Mas a gente observou que se conseguir o fruto, pegar semente é o melhor dos mundos, né? Mas poderia ser a partir do caule, de folha, e nós conseguimos. Então, temos vários sucessos, né, a partir de vários tecidos vegetais. E aí vão se formando essas maçaroquinhas em volta da folha, por exemplo, aí nós tiramos essas maçaroquinhas e vão multiplicando. Claro que dependendo da multiplicação, ela pode acabar oxidando, mas aí a gente vai, então, multiplicando, e as que são friáveis, a gente vai, então, para shakers, para tentar ter esse crescimento com essas células mais soltas, e aqui que a gente está tentando agora fazer a indução, a elicitação desses compostos. E a gente quer, então,
ter essas maçarocas crescendo, né, e produzir. Então, tanto elas podem ser utilizadas para retornar a planta mãe, né, que aí essa daí tem uma grande aplicabilidade na parte de plantas, né, para ai, tá me fugindo a palavra, mas assim, quando você quer ter, por exemplo, as orquídeas, né, você quer ter as orquídeas lindas, maravilhosas, bonitinhas, sem nenhum fungo morrendo e tal, então, a parte de cultivo, né, de flores, principalmente, então tem um mercado imenso para isso, mas o meu mercado não é para isso, né, eu quero fitofármacos, né, eu quero fármacos. Então, vamos estudar a fundo essa Duraya macrophylla. Então, a Sabrina, né, começou a fazer os estudos. Então, o trabalho dela, né, que iniciou, então, com 2 indivíduos, a gente vê a composição química, fazer o RMN de todos os meses do ano, fazer realmente um estudo, né, e começamos o PCA, então, para a gente realmente ver quando que eles produzem os famosos alcaloides indólicos, então, qual a época do ano. Então, aqui ainda era só a planta. E ver se tinha correlação com meses chuvosos ou não, e aí vimos que, então, na verdade, a época, né, tem menor intensidade desses alcaloides, né, no período de floração, então foi um resultado, assim, bem interessante. E que começou, então, realmente o cultivo o estabelecimento in vitro da Duraya macrophylla. E, só que aí, o que acontece? O calo não produz, nem nos extratos hexânicos, nem nos extratos metanólicos, não produzia nada. Mas assim, bom, mas tudo bem, e produz terpenos. Aí, só que eu queria saber se realmente valeria a pena ficar insistindo, né? Eu precisava saber se esses calos teriam uma capacidade metabólica de gerar, né, esses alcaloides, de produzir esses alcaloides. Aí o professor Itimar se juntou à equipe e a Luciana, a aluna de doutorado, fez a análise da proteômica desses calos e comparando os calos com a planta, porque eu sabia, né, que a planta da RPPN produzia as folhas e galhos de lá, com certeza produziam os alcaloides. Aí ela identificou, então, várias dessas proteínas e identificou, sim, proteínas ligadas ao metabolismo secundário. E, principalmente, nos calos, que era o que eu queria. Então, nas folhas tinha, nos galhos tinha, mas tem também nos calos. Então, ou seja, vale a pena fazer a indução. Então, bora trabalhar agora na indução. Aí, a Ana Luísa se juntou à equipe, ela foi fazer o mestrado dela já com a elicitação. E usou elicitores, né, vários sais, inclusive luz. Mas e aí o que ela observou no final do mestrado dela era, bom, e comparando com várias, com a planta estabelecida in vitro, né? Então a gente gerou, a partir do calo, regenerou a planta, e aí a planta, então, bom, observamos que, na verdade, a planta, ou seja, o calo e depois a planta regenerada a partir do calo, ela é riquíssima num iridoide, né? Mas que sim, então as sementes tinha o famoso o alcaloide indólico que eu quero. E aí ela fez a correlação, né, entre o consumo, então a parte, né, o crescimento do calo, né, e com relação à produção desse iridoide, né, qual que seria o momento de maior produção e com relação à massa. Então, inclusive, né, a massa de crescimento do calo. Então, também não adianta chegar ao máximo do crescimento do calo, tem um ponto ótimo aonde esse iridoide é produzido. A partir dali, ele começa a ser consumido. Então, isso que é extremamente interessante. E aqui gera uma discussão, porque como esse iridoide tem uma parte que é o açúcar, então a gente acha que, de repente, esse calo está rompendo o açúcar, né, para se alimentar, né? E que o maior fator estressante foi o cloreto de alumínio. Então, maravilha. Então, esse alcaloide indólico, ele vem de rota mista. Então, já tem o iridoide, que vem do calo. Agora tem o bom. E um dos fungos de Rubiácea produz a triptamina. Então, eu já tenho a triptamina de um fungo, o iridoide de um calo. Então, vamos em frente. Aí vem a Laísle, que é a elicitação. Então, a tese dela, que começou agora em 2020, né? Coitada, no meio da pandemia, ela iniciou o doutorado. E o trabalho dela é a elicitação dos metabólitos secundários em suspensões celulares aí, da Duraya macrophylla e da Duraya saxifera. Como tudo na vida, a Duraya macrophylla é a planta da qual saíram os alcaloides indólicos ativos. Só que o crescimento dela, ela duplica a cada 60 dias, então é muito mais lento. Lenhosas são
uma grande dificuldade. A saxífera também é lenhosa, mas ela é de menor porte e cresce muito mais rápido. Então, essa daqui, a cada 30 dias, duplica, né, a velocidade de crescimento, né? Ou seja, gera a mesma massa com a metade de tempo. E muito mais rápido. E a Dureia saxífera já conseguimos estabelecer ela in vitro mais rápido, e a parte de calo, de calo friável, muito mais rápido. Então, como tudo. Só que ela não tinha os meios dos alcaloides, mas então agora nós estamos trabalhando. Então, a grande dificuldade foi a friabilização, né? Que estamos realizando vários estudos com relação a isso, né? E, claro, sempre observando, né, se vai ter diferença entre o meio e a composição química, então, dos calos. Aí a Laísle, então, fez isso ainda com macrofila, né, para diferentes testes. Então, reparem, assim, tem uns calos, assim, com um aspecto extremamente interessante, né, que parece até uma peninha, se a gente olha, né, se observa bem. E aqui já, ou seja, com outros meios, né, meio MS, ou VPM, que é mais apropriado, né, para lenhosas, né, o WPM. Então, mas por isso, bom, são todas pesquisas, né? Isso daqui é trabalho fresquinho, ainda nem foi publicado, nem comunicação em congresso, isso daqui é trabalho fresquinho. E bom, então, aí a minha aluna Laísle, então, está realizando. Então, nós com ela pensamos o seguinte: fazer a elicitação. Então, o projeto de doutorado dela vai ter elicitação química, física e biológica. Química com a triptamina, triptofano e iridoide, tanto isolados quanto em combinações. A elicitação com as luzes, né, LED, amarelo, vermelho e azul, que não se conhece nada, né, sobre isso, e também a elicitação biológica. Então, agora nós estamos pegando fungo fungo que já foi isolado de uma outra rubiácea e colocando no meio de cultura, para ver o que acontece. Aí, o extrato fúngico, aí a gente está colocando, na verdade, extratos metanólicos. A gente tentou o fungo, mas daí ele degrada, então o micélio em si não deu certo. Aqui, né? O micélio, né? E agora, então, nós estamos fazendo o extrato dos fungos, porque com o micélio, nós... cadê? Aqui. Então, com o micélio, não houve grandes alterações. Né? Claro que a análise aí, que ainda só por CCDC, né, nós não fizemos ainda o RMN desta parte, porque isso aqui é trabalho agora, da semana retrasada. Então, e aqui, então, tanto com o fungo coletótrico Gianese, quanto agora com o fungo Schilharia sp, que desses fungos a gente já tem bastante, né, da composição química conhecida, que já foi a tese de um outro rapaz. Então, por isso, pegar um fungo que a gente já sabe o que ele produz para ver o que acontece agora na junção entre eles. E aqui, outro estudo, né? Então, assim, a gente está observando que, na verdade, porque tudo né, por exemplo, aqui, o meio de cultura só do fungo, o meio de cultura do calo, e aí o calo com fungo. Então, só o fungo sozinho já tem uma coisa. Então, quando mistura os dois, realmente não está tendo grandes modificações. Mas, claro que o RMN... apesar que essas placas todas foram feitas já com uma concentração conhecida, né? Mas, bom, então nós estamos agora no estudo da elicitação biológica, né? Dos extratos metanólicos desses dois fungos. E aqui, neste caso, e também agora estamos comparando os fungos também cultivados em meios diferentes. Então, tanto coletótrico quanto Schilharia, nos meios, né, Saboroso, Zapec e batata dextrose, que também, cada meio faz com que os fungos produzam coisas diferentes, então vamos ver se essa composição química diferente vai alterar ou não a parte da expressão dos metabólitos, né, da cultura de tecidos. Então, nossa, bom, o céu é o limite, né, ideia é o que não falta. E aí, como resultados iniciais desta parte, nós temos, né, que então, a Dureia saxifera, sim, que conseguiu, né, que ela já está conseguindo fazer a elicitação com as lâmpadas, né, com as luzes vermelha, amarela, branca e azul. Então, ela primeiro resultado, né, com relação à curva de crescimento, que tem diferenças entre elas, e para esta, então também vai fazer a mesma elicitação, então tanto com uma planta quanto com a outra, e vamos ver o que nós realmente conseguimos. E um outro exemplo que eu vou dar,
que é de uma fabácea, para não falar que eu só falei da rubiácea, né? Então vou citar também o exemplo da fabácea, no caso a Degelia dukiana. Essa planta foi extremamente interessante também, porque também foi uma PIBIC que trouxe, só que nesse caso ela mesma trouxe a planta. Esse foi o único caso em que a menina mesmo falou, olha lá no sítio do meu pai, quando eles capinam, a pessoa fica meio tonta, fica, né, dá muita coceira. Então, bom, o que será que eu já estava pensando primeiro só em alcaloide, mas essa planta não, né, apesar que algumas fabáceas têm, mas realmente é mais a parte aromática. Aí foi o trabalho da Jane, e no meio do caminho, a diversão dos botânicos, né? Ela era Derris floribunda, só que aí houve uma reclassificação botânica, então ela passou a ser Degelia dukiana. Só que detalhe, essa classificação foi 6 meses antes da defesa do Nerilson, então o Nerilson teve que mudar o levantamento bibliográfico, bom, foi assim uma tensãozinha para o rapaz. Mas deu certo, ele defendeu, e aí, bom, mas daí sempre, claro, um trabalho identifica uma coisa, e o Nerilson identificou umas substâncias, mas não chegou a fazer muito avaliação biológica, e já a Lorena continuou o trabalho dela, e aí continuou com a Degelia dukiana. Então, resumindo da parte fitoquímica, foi o isolamento de vários flavonoides, estilbenos e um flavonoide com elevada atividade antitumoral. Então, aqui estão algumas das estruturas químicas que foram identificadas, né, pelo Nerilson. Aí depois a Loreninha, né, que veio e também isolou vários outros flavonoides, mas não só, né, tem uma lignana, esqueci de falar, tem o estilbeno aqui, tem várias coisas, e no caso da Lorena, ela foi fazer pós-doc lá na Alemanha, o doutorado sanduíche dela foi na Alemanha, e lá, então, ela isolou, ela testou, né, para algumas enzimas da parte, o potencial anticâncer dela foi bem numa enzima, então foi um estudo bem interessante com relação ao mecanismo de ação. Aí, bom, então, outra planta que vale super a pena trabalhar. Então, fomos atrás de estabelecer in vitro a Degelia dukiana. Então, essa sim nós conseguimos colocar no nosso viveiro. Então, agora, tanto a Duroia quanto a Degelia dukiana estão crescendo no nosso viveiro para não ter que ir toda hora para o campo, porque toda hora que você precisa começar de novo um calo, porque tem tempos, você pode fazer os repiques, mas até um determinado tempo, apesar que essa Degelia, a gente viu que até o 32º repique ainda continua com a mesma composição química, tá? Sim, fantástica essa planta. Mas assim, tem meio que né, vai ter um limite, então sempre tem que pegar a planta nova para recomeçar os repiques. E, bom, e aí então a Cris começou com o estabelecimento in vitro e o isolamento dos triterpenos. E a Priscila, que era a PIBIC da Cris, e aí depois foi fazer o mestrado dela, então continuou com o estudo químico da Degelia dukiana. E aí, então, as duas que fizeram a parte do fracionamento, então, no final foi o trabalho em conjunto, né, a desinfestação da planta, né, a calogênese e o fracionamento. Só que isso que está muito interessante, porque, na verdade, essas plantinhas, depois, quando elas estão in vitro, elas produzem o que elas bem entendem, porque, nesse caso, ela foi para triterpenos, e, na verdade, por exemplo, o betulinaldeído nem tinha na planta, o lupeol sim, mas o ácido betulínico também não. Então, é interessante como as enzimas que estão ativas terminam sendo outras, né? Então, um resumão, né, da parte do fracionamento do extrato. Então, no caso, as meninas trabalharam, como era a primeira vez que a gente estava trabalhando, a gente fez um extrato hexânico, acetato de etila e metanólico, que era para tentar pegar toda a composição química da planta. Aí a gente observou que o hexânio e o acetato de etila eram tão similares que reunimos e elas fizeram um fracionamento. E esse daqui também deu uma baita de uma atividade para a Artemia salina, então realmente vale a pena a gente continuar esse trabalho. E o extrato metanólico foi, então, que sempre, né, tem mais massa, mas também, ou seja, tinha triterpenos lá, que é o lupeol, betulinaldeído e o ácido betulínico, tem na fase mais apolar desses extratos. E também teve várias atividades, né, antibacteriana, né, então tanto a fase o extrato metanólico quanto a fase acetato de etila. E um outro resultado paralelo, que assim, que nem
que a gente não esperava, que o extrato metanólico do calo, né, também apresentou efeito alelopático. Então, assim, porque a planta tem, assim, porque ela já tem aquele negócio de capinar, ou seja, ela deve ter alguma substância que impede, que deve ter alelopatia, né? Então, o extrato também. Então, ou seja, ainda temos muitas coisas para trabalhar. Agora, tentar saber quais são. E no caso do... E agora, a Priscila, então, aquilo era tudo resultado do mestrado. Então, agora, para o doutorado, a gente está, então, tentando obter as suspensões celulares da Degelia dukiana, porque o calo já foi obtido, só que, de qualquer forma, ainda falta estudar mais, porque foi obtido 75% dos calos, mas com certeza tem forma de otimizar mais o estabelecimento, né, deixá-lo com melhor rendimento. E as suspensões celulares que até o momento não conseguimos. Então, ela vai realmente tentar, né, chegar nas suspensões celulares. Se esses extratos tiverem indícios de flavonoides, eles vão ser fracionados. Agora, se não, aí ela também vai fazer o mesmo trabalho como a Laisley, né? Usar diferentes elicitores para induzir a produção desses flavonoides. Então, mas isso, logicamente, ainda o projeto. E tem outro trabalho também, que ainda está no estabelecimento, que é da Duroia longiflora, que, afinal de contas, não é possível, eu sou muito persistente, então a Duroia vai ter que... a gente tem que chegar nesses alcaloides indólicos. Então, se não é da macrofila, se não for da saxífera, que venha a longiflora. Então, nós estamos trabalhando com outras espécies para ver se realmente, de alguma delas, a gente consegue, né, calos, suspensões celulares e também que possam ter produtos. Então, aí eu quero deixar esses últimos minutinhos. Bom, agradecer que no decorrer do tempo, realmente, o financiamento foi fundamental do CNPq, da CAPES, da FAPEAM, porque, assim, eu estou falando desde 2004, o primeiro financiamento da FAPEAM foi lá de 2004. Então, assim, todos foram levando. Agora, realmente, esses tempos tenebrosos, tá terrível. No nosso caso, graças a Deus que existe a FAPEAM, que, assim, tinha conseguido que está terminando, e graças a Deus consegui outro que está começando, então estou passando esse período, né, os alunos estão sobrevivendo, né, mas realmente está bem aquém do que a gente queria. Agradecer muito, né, a tropa, né, a Priscila, a Fabielle, a Laisley, né, principalmente, e aí todos os outros alunos, a Cris que começou, o Júlio também, o Júlio foi o que me ajudou a implementar o laboratório, né, de cultura de tecidos vegetais, que ele veio com essa experiência, então nós implementamos juntos o laboratório, a da proteômica, né, a Luciana, a Daiane da fitoquímica, né, e aí depois essa tropinha também toda do cultivo, né, Sabrina, Ana Luísa e a Aline. Aí não podia deixar de terminar, bom, esse daqui é o Wolfender, roubei a ideia do Wolfender, que realmente, isso daqui, né, que o grupo é muito animado, muito ativo e não pode ficar só aquela fotinho parada, né. E quero, então, aproveitar os últimos minutinhos para já convidar todo mundo para participar do terceiro Simpósio Regional Norte de Farmacognosia, que será nos dias 1 e 2 de dezembro agora, né? Também vai ser online. Já temos professores, já temos convidados extremamente ilustres, assim como, né, neste daqui, mas o nosso também... Então, Jean-Luc Wolfender vai dar palestra de abertura, né, com metabolômica, aí o Sérgio, controle de qualidade de produtos medicinais, o Fian Gold, né, vai falar sobre edição gênica, engenharia metabólica, ou seja, ele trabalha com CRISPR, então ele vai nos mostrar como, né, vai aplicar, que é uma área que eu quero trabalhar junto, porque, assim, se esses calos não vão produzir, já, né, combinei com ele que, assim, a gente vai fazer modificação genética, mas vai fazer esses calos produzirem. Então, aí o professor que está sendo homenageado aqui, o João Carlos Palazzo, também vai dar uma palestra lá para a gente, o Davidson, e, né, a parte de Piperace também, olha, o Balanço das Horas, que adorei, os títulos das palestras ainda estão fantásticos. E no segundo dia também a professora Silvana, a Sandra vai falar sobre culturas de tecidos de plantas lenhosas, o Danilo vai falar estudos etnobotânicos na Amazônia, que realmente ele
conhece bem, né, Oriximiná, toda aquela região. A Rita vai falar de, né, produtos derivados de abelhas, e o Emerson vai fechar o evento falando sobre startup. Então, de base tecnológica, que ele conseguiu fazer essa parte. Então, temos todos uma cadeia. Então, achei que assim ficou um evento bem, bem legal. E, gente, barato, pelo amor de Deus, estamos deixando bem baratinho, graduação 25. Então, realmente, esperemos que vocês possam realmente participar. E tá aqui meu e-mail. Nossa, eu falei mais rápido ainda do que eu pensava, mas tudo bem. Então, espero que fique... gente, nossa, fiquei com medo de falar devagar, de que ficasse muito chato, e acabei falando muito rápido, para variar. Mas tudo bem. Então, muitíssimo obrigada a todos, e desculpem, para variar, eu falei rápido demais. Mas vamos em frente, tomara que tenha perguntas. Você está sem som, Mayrin? De novo, né? Eu vou esquecendo, entro numa sala quando e outra. É uma é outra. Parabéns pela excelente aula, foi ótimo. Dá para ver aquela animação ali dos seus alunos, bem desse entusiasmo, né? Do grupo todo, só fala com muito entusiasmo, foi ótimo aqui. E como você falou ali, né? O céu é o limite. Dá para ver pelo assim, o número de pesquisa que vocês fazem, parabéns. Muito bonito o trabalho de vocês. Muito obrigada. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat. Muitos elogios. Em relação... você tinha comentado ali, eu fiquei com uma dúvida, né? Como que o INPA procede em relação ao que você estava falando da patente que foi negada? A gente não entrou ali no porquê que foi negada, né? Se foi por ser um produto. E daí eu fico pensando assim... Oi. Não, então isso que foi o mais ridículo, porque assim... Estava já tudo para ser aceito. Eles só pediram para mudar uma palavrinha. Já estava aceita a patente. Só que aí o que acontece? Eles pediram para mudar uma palavrinha, só que nessa época o INPA estava sem o escritório de patente. Aí a gente não pode fazer a coisa direto com o INPI. Você precisa ter essa representação. E aí, como o INPA estava sem, a nossa gestora lá interna, ela estava em desespero também, Cecília, porque assim, você tem que fazer uma licitação, né, para contratar a empresa que vai ser o escritório de patentes oficial do INPA. Só que quem perde pode questionar. Então, uma outra empresa questionou. Então, aí ficou meio que parado. E ainda rolando a pandemia. Então, ou seja, só foi solucionado. A gente ficou sem o escritório em setembro, só voltamos a ter o escritório em maio deste ano. De setembro a maio, todas as patentes que caíram nesse tempo foram perdidas. Então, foi um horror de patente que o INPA perdeu por conta disso. Aí a minha pergunta foi porque a gente fica assim indignado com essas coisas que acontecem, e também na nossa legislação não permite patentear alguns produtos, né? E aí outros países possuem isso na legislação, como é o caso do Japão, com o cupuaçu. E aí eu queria saber se vocês têm algum produtos assim que vocês trabalham, e aí acaba tendo proteção por outros países, não por vocês. Já aconteceu isso? Sim, eu já soube, não no INPA, mas na UFAM, sim. Né? O jambu. O jambu é que a UFAM estava com uma coisa e foi patenteado lá nos Estados Unidos e não aqui, isso sim. Lá no INPA, como a Noélia, né, que é a moça que nos auxilia nisso, ela é muito experiente nessa área, ela já senta com a gente, já nos explica o que pode ser, o que não pode ser, então ela nos ajuda a escrever, porque escrever patente não é escrever um artigo, né, é diferente. Então, realmente, a gente precisa desse auxílio, e ela nos auxilia muito. Então, o dia que ela se aposentar, a gente está lascado, acabou a patente do INPA, né? O professor Lucindo está aqui também no chat parabenizando. Aí ele obrigada. Como que procede para receber... Deixa eu ver, aqui, ó, já está na tela a pergunta. Qual o principal desafio para o grupo no desenvolvimento de pesquisa, fomento material humano? Fomento, porque realmente, assim, tem muita gente que quer trabalhar. Então, realmente, o que nos deixa triste é justamente não poder aceitar todos os alunos que nos procuram. Isso me dá uma tristeza enorme, mas não dá, porque... E olha que eu ainda divido as bancadas, então os meus alunos têm uns espacinhos minúsculos para trabalhar, porque eu tento realmente dividir o máximo para ter mais gente. Mas a maior dificuldade, assim, claro, e treinar, né? Você pega os meninos bem cru, mas
eu sempre falo para todo mundo, gente, não tem que ter vergonha nenhuma, ninguém nasce sabendo nada. Então, eu tenho muitos alunos da biologia, da química, bom, de todas as áreas, e assim, todos os meus alunos acabam sendo obrigados a trabalhar com fitoquímica, porque não adianta, você tem que conseguir, e não tem nada mais gostoso que você fazer a tua elucidação estrutural, sei lá, eu acho, né, você isolar e você, né, chegar na tua elucidação estrutural, e eles conseguem, então assim, todo mundo tem a capacidade, só questão de que seja teu, né, para você ter gosto, né, E agora realmente a parte de financiamento tá no Brasil inteiro, tá terrível, né? Então, sim, dá vontade de cortar os pulsos, mas, e principalmente bolsa agora, né, para estudante de pós-graduação, tá, nossa, a CAPES cortou, CNPq cortou, então, assim, a gente ainda tem a FAPEAM, mas também não é a FAPESP, então, né, seria bom que a FAPESP tivesse no Brasil inteiro, lutemos pela, né, FAPESP 1000, mas... E aí, no caso, vocês recebem alunos no INPA, no Instituto? Sim. Como que vocês fazem? Independente de ter bolsa, tem portas abertas, tem um processo seletivo, como é? Não, exatamente, não dá, porque assim, antigamente a gente tinha a opção de ser voluntário, mas daí o Ministério da Ciência e Tecnologia cortou isso, não existe a possibilidade de ser voluntário, é absurdo, por conta do seguro, né? E, então, assim, necessariamente os alunos têm que ter algum vínculo com a pós-graduação. Assim, não dá para ter só voluntário. Tem que ter iniciação científica, alguma bolsa. E aí esse que está o problema, né? Então, às vezes, por projeto de pesquisa a gente consegue, né? Alguns projetos têm essa modalidade, mas realmente isso está mais limitado. Mas dá para ter colaborações, e assim, se o aluno tiver vínculo com outra instituição, ele pode vir através de colaboração. Então, isso sim, já recebi vários alunos assim, então aí não tem problema nenhum. Já recebi da UNB, então, assim, muito legal. Sim, temos várias colaborações que dá para ser. Excelente. Então, acho que não temos mais perguntas, e eu passo a palavra novamente, Cecília, se você quer finalizar com algum recado, né? Já falou aí da programação do próximo evento, se quer ter deixo aberto para algumas palavras finais. Obrigada. Os últimos minutinhos, não é verdade? Obrigada, agradeço muito. Bom, realmente, primeiro quero agradecer muitíssimo essa oportunidade e né, desculpem eu sempre falar muito rápido, mas é característica. Mas, assim, para os alunos, primeiro, não desistam, né? Eu sei que, assim, principalmente muitos alunos meus quero cair fora do Brasil, né? Porque todo mundo... E, realmente, se tiver oportunidade, não vou falar não sai, né? Lógico. Mas, pelo menos, continue na pesquisa. Tentem continuar a pesquisa. Pesquisa é lindo, é maravilhoso, vale a pena investir, vale a pena trabalhar, você vai ter bons frutos, só que não seja imediatista. Quem quer trabalhar na pesquisa não pode ser imediatista. Então, não adianta, você não vai coletar a planta e dali a 2 dias você vai ter a substância e você tem o produto. Isso não existe em química de produtos naturais e em farmacognosia. Então, são anos de pesquisa. Vale a pena? Sim, mas por isso que eu fiz questão de mostrar como a pesquisa é longa, são linhas de pesquisa para a gente. Cada aluno faz um pedacinho, aí no final você vê o conjunto. Mas não adianta, porque tem muito... Uma vez uma aluna chegou comigo, professora, qual que é que vem muito da biologia, o procedimento, como que era? O protocolo. Qual o protocolo? Olhei para ela, primeiro eu fiquei sem entender o que ela queria dizer com protocolo, porque protocolo fitoquímica não existe, né? É totalmente diferente. O protocolo de extração do DNA, né? Beleza. Mas, né? Aí vou fazer o quê? Cada etapa é uma, você não sabe... Se o teu extrato vai eluir bem com DCM-metanol ou com hexanoacetato, já nem isso você tem certeza, né? Porque se vai ter alcaloide, vai ter flavonoide. Então, assim, é muito interessante que é tudo uma pesquisa e tudo vai ser o teu trabalho inédito. Então, isso é muito legal. Então, agradeço muito. Shirley, que bom também. Então, por isso, não sejam imediatistas, mas vale a pena ter o trabalho, né? Isso que acho que é a minha principal mensagem. E, gente, o Brasil vocês têm que também pensar que
você pode fazer pesquisa em vários lugares fora do eixo Rio-São Paulo, sabe? A gente pode, sim, ser muito útil, e você vai se sentir muito útil quando você recebe alunos de Quari, gente, eu tenho vários alunos do interior, vários interiores, e realmente, assim, você se sente útil, né? Porque você vê, alguns alunos chegam realmente com grandes dificuldades, mas é teu papel de professor, né? Então, faz parte. Então, assim, não desistam. O Brasil ainda vai ter jeito. Vai sim, com fé. Muito obrigada. Muito obrigada, então, é isso. Só para avisar os participantes, né, que agradecer aí a participação, a gente se manteve aí com 80 participantes na decorrer da palestra. Ai, que maravilha! Muito obrigada. E a próxima, agora às 17 horas, tem a palestra Quimioinformática e a importância dos bancos de dados na área de metabolômica. Então, imperdível. Bom evento a vocês. Fernando, então, até mais. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. Muito obrigada.